Hoje a gente vai falar um pouco sobre a empunhadura e a evolução e como o cotidiano faz com que você aprimore os conhecimentos e aplique. Existem várias técnicas que dependem do atirador. Algumas funcionam para um grupo, outras não, e a gente vai tentando se adaptar. E como eu trago sempre a busca da evolução, de conhecer mais do mundo do tiro, eu encontrei um canal chamado RNA no YouTube. Tem um fuzileiro naval, um sargento aposentado, que ele é atirador, e ele empunha a arma de uma forma não convencional. Ele adaptou, ele aprimorou o conhecimento e trouxe para que a gente pudesse avaliar. O nome do atirador é Brian Zins, ele é fuzileiro naval americano, e ele notou que aquele ensinamento que a gente precisa deixar a arma alinhada com a estrutura óssea, ele é válido. Mas existe hoje a empunhadura chamada Zins, que ela modifica um pouco. Se você pegar a sua arma e empunhar e deixar a estrutura óssea alinhada com a parte de trás da arma, e você fizer esse movimento aqui, ó, vai baixar a arma, deixar ao lado do seu corpo e vai fixar o olhar em um ponto à frente. Você vai levantar essa arma e botar na sua linha de visada. Você vai perceber que a alça em massa não está totalmente alinhada. Você vai ter que ou movimentar a cabeça ou girar um pouco o pulso para alinhar. Então foi que o Brian Zins observou que a pegada natural da mão ela é um pouco lateralizada. Então a gente vai pegar a arma dessa mesma forma. Então tá aqui a minha TS9, eu vou pegar como eu falei. Teoricamente seria a pegada natural, então eu peguei a arma. Se você virar ela agora e olhar de frente, ela não está alinhada com a estrutura óssea, ela está um pouco para o seu lado esquerdo. O que você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, vai descer essa arma ao longo do corpo, vai fixar o seu olhar em um ponto específico na frente e vai levantar essa arma. Dessa forma, você vai perceber que a alça e massa se alinhou perfeitamente, não é preciso nenhum ajuste de cabeça, nenhuma movimentação a mais. Então isso é muito interessante. Eu comecei a praticar essa empunhadura, como eu já denominei, que é dada ao Brian Zins, empunhadura Zins, porque foi ele que criou esse método aqui e é eficiente. Outra coisa importante, normalmente alguns atiradores ou que entraram agora no mundo do tiro, eles sacam a arma, olha para o fundo da arma e depois vai tentar alinhar e vai querer buscar com a cabeça esse alinhamento. Então, se você juntar, por exemplo, eu tenho um alvo ali a 5 metros, eu vou manter meu olhar no alvo e eu vou levantar a minha arma, ela vai querer que entrar na minha linha de visada. Você percebe que ela entra perfeitamente, não precisa mais fazer nenhum movimento com a cabeça e tampouco com a empunhadura. Então é importante, quem quiser treinar, ver se serve para você. Para mim serviu e se encaixou naturalmente. O que a gente busca no tiro é que seus movimentos sejam os mínimos possíveis e os mais naturais, para você não ter que ficar procurando alça e massa. Lógico que com o treinamento você não vai precisar mais se preocupar com isso, você já tem uma memória motora e essa memória vai fazer com que você aplique esses fundamentos sem nem você pensar, vai ser automático. Isso melhora bastante o tiro. E outra coisa, a nossa questão é uma questão de defesa. Se a gente observar uma situação de defesa, existem vários fatores que podem prejudicar o julgamento do atirador. Ele vai precisar sacar o seu equipamento e empregar o seu equipamento com pelo menos uma chance razoável de atingir o seu objetivo e não ter danos colaterais. Eventualmente podem ocorrer danos colaterais. E o atirador ele precisa estar apto e em condições e consciente, ele vai arcar com esses danos colaterais. Numa situação de defesa, a gente precisa mensurar o ambiente. Eu sei que é muito rápido, numa situação de defesa, para você fazer esse julgamento do ambiente. Mas quando você porta a arma, você tem a obrigação de observar todo o ambiente ao redor, identificar ou tentar identificar possíveis ameaças. A gente sabe que é assim que funciona, porque o emprego do equipamento para defesa
quando a pessoa não está armada, não oferece risco, apenas uma suspeita que você tem, você vai se complicar juridicamente. Então, a gente tenta ao máximo trazer informações para que vocês possam melhorar o seu tiro. Outra coisa, eu costumo vir no stand e fazer disparos a 20 metros, nos plates, no alvo de papel e outros alvos que a gente coloca, em balões. Só que fiquem cientes, os senhores, que o tiro de defesa nunca vai ter essa distância. 20 metros para uma ameaça vir até você, dá tempo de você ir embora. Fugir, correr, não é covardia, é evitar. Então a gente precisa mensurar isso. Se eu posso evitar, eu vou evitar. Todas as situações eu devo agir? Não. Só naquelas que põem em risco a você ou terceiros. E esse julgamento de defesa de terceiros é muito complicado. Você precisa comprovar depois que agiu em defesa desse terceiro. A legítima defesa é o caso concreto. É caso a caso. Então, é melhor uma verdade que seja questionável do que uma mentira que seja comprovada. Então, a gente precisa avaliar o ambiente para ver se há condições. Na maioria das vezes é melhor evitar. Tem alguma situação que dá para você evitar? O cara não te ameaçou? Outra questão que precisa ficar bem claro. Se você tem um agressor, ele se direciona até você, que seja legítima defesa, grave ameaça, ele está com a faca, ele está com a arma, você sacou sua arma, efetuou um disparo e ele caiu, pare imediatamente de atirar. Não continue atirando, porque ali já cessou a ameaça. A tese de legítima defesa vai ficar prejudicada. A gente precisa, principalmente nós, que utilizamos arma de fogo para defender tanto a nossa integridade quanto o acervo, a gente precisa estar ciente disso. Infelizmente, a gente tem que esperar a reação, porque como é que eu vou caracterizar a legítima defesa? Existe a promessa de mal injusto, que é a ameaça. Isso não caracteriza a legítima defesa. Por exemplo, o cara levantou a camisa, mostrou o cabo de uma faca e não falou nada. Mostrou um revólver ou uma pistola e não falou nada. Ele não ainda te colocou numa situação de ameaça atual ou iminente. Agora, a partir do momento que ele coloca a mão nessa arma, nessa faca, nesse revólver, nessa pistola, e ameaça sacar, você tem todo o direito de se defender. Agora, existem os meios moderados para repelir justa agressão. Então, quem é que vai mensurar o meio moderado? É a justiça. Porque, infelizmente, você vai responder o processo para se comprovar se você teve dolo, se agiu realmente em legítima defesa ou agiu no excesso. A gente precisa ficar bem atento a essas questões. E depois a gente vai fazer um treinamento básico, só para brincar, transição de alvo com barricada. E depois a gente vai empregar alguns disparos com a calibre 12, e infelizmente não tem usarilho para eu poder fazer a transição de arma, então não dá para fazer com ela dessa forma. Eu vou mudar agora a câmera para fazer o exercício que eu falei para os senhores.